Agora a gente vai chamar quem a gente deveria ter chamado antes. Ele é de Curitiba. E ele tem um projeto, uma empresa, que muita gente aqui conhece. Quem aqui usa o Pipefy? Levanta a mão. Eu. Olha lá, uma galera. Boa. Já está pronto, você já está postos aí. E aí, como de sempre, eu gosto de saber o que ele gosta, o que ele faz fora do mundo corporativo. E ele de Curitiba, ele fala assim, nos finais de semana, eu dou uma fugida ali, vou para Floripa, eu vou para a praia em algum lugar, porque ele é surfista. E é um empreendedor que ele voa baixo no radar dos fundos de investimento. Por um bom tempo. E ele vai contar aqui como que a experiência de uma startup local e a mudança para o Vale do Silício o levaram a criar um produto global com alto potencial de crescimento. Alessio Alonso, da Pipefy. Vem para cá, Alessio. Bem-vindo. Tudo bom? O palco é seu. Pointer, só para frente aqui. Para frente, é. Aqui, pessoal da técnica ali. Fica à galera, vontade. Beleza? Tudo bem? Vai ser difícil falar, né? Depois desses monstros aqui, o Gustavo, o pessoal da Microsoft. Então, eu recebi um convite do pessoal da organização do evento para contar um pouquinho de como foi a história do Pipefy, né? Como a gente conseguiu transformar a nossa empresa num produto global. Qual é a história, né, behind? Porque é igual o pessoal no vídeo estava falando. Quando você olha no jornal, acha bonito, recebeu investimento, né? Mas enfim, como que isso começou, né? E eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês qual o caminho das pedras para você que tem um produto que acha que tem um potencial de resolver um problema global e você ainda não tem acesso a capital, né? Mas você quer crescer. Essa é um pouquinho a história do Pipefy. Eu acho que é legal porque a Movile, né, é uma empresa enorme, ela entra com uma super musculatura, ela é grande, ela é super competitiva, e a gente foi com uma abordagem muito mais aérea, né, igual as empresas europeias que tem um produto com freemium, que vai crescendo, espalhando. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Bom, só para vocês conhecerem um pouquinho do Pipefy, a gente é uma ferramenta de gerenciamento de processos. A gente tem 2 anos, tem mais de 40 mil companhias que, né, testam, já testaram. A gente tem usuários em 140 países, desde VC-backed startups, né, como a PandaDoc no Vale do Silício, ou a Field, ou, né, várias startups brasileiras. Acho que a pessoal da Samba também usa, enfim. Há grande powerhouses, né, super enterprises como a Accenture, que usam o Pipefy intensivamente, a GE, a Volvo, né, e mais recentemente a Visa aí. Bom, vamos voltar lá no começo, né? Por que eu decidi começar o Pipefy do dia 1? Na verdade, foram por 2 experiências que impactaram a minha vida e mudaram a minha forma de pensar. A primeira dela foi, o Pipefy não é a minha primeira empresa, eu tinha um marketplace de serviços chamado Acesso, que era, né, mais forte no sul do país, a gente tinha aí, né, um volume considerável de usuários. A empresa ela era super rentável por visita, super lucrativa, só que eu demorei demais para captar investimento, eu demorei demais para crescer. Eu fui na empresa, eu tinha 19 anos, estava em Curitiba, não tinha network, vendi o meu carro para poder começar a empresa, financiei meu carro para poder começar a empresa, fiz aquele caminho que eu acho que muitos de vocês, né, devem fazer quando querem empreender. E a gente demorou de 4 a 5 anos para pegar a atração que deveria pegar e ter acesso a capital, e quando a gente foi crescer de verdade, todos, né, os investidores do Brasil com quem a gente teve a chance de falar, o Anderson Tez, da Redpoint, o Michael, da Valor e vários outros investidores, eles falaram assim: Alessio, it's too late. Você chegou na festa tarde demais. Tem Groupon vindo, tem o Peixe Urbano que está entrando nesse mercado, tem um apontador que é gigante e levantou capital ano passado. Você não vai conseguir crescer, né? E aí, naquele cenário, eu falei assim, bom, então tá bom, não consegui levantar dinheiro para conseguir expandir o negócio, então eu vou ter que vender a empresa para retornar o dinheiro que os investidores tinham colocado até então, né, das primeiras rodadas iniciais.
Aí o próprio Anderson, que era o CEO do Apontador, ele apresentou a gente para a equipe do Apontador e foi super legal. A gente fechou, né, a venda da empresa em 2 semanas, foi super rápido. E aí meu primeiro grande aprendizado, que eu tive, né, um gosto horrível na boca, que eu tinha uma sensação que o negócio poderia ter sido muito maior do que foi, só que pelo fato de ter nascido no lugar errado, de não estar no Vale do Silício, ou não estar até às vezes aqui em São Paulo, ou ter 19 anos, não ter experiência de mercado, não ter nada, eu não consegui, né? Infelizmente é isso que foi o grande aprendizado. Eu me senti como jogador do Paraná Clube em casa, né, machucado, vendo a final da Champions League, assim, sabe? Falei assim, pô, eu nunca vou ter chance de disputar isso aqui. Eu nunca vou conseguir fazer um produto que vai ser mundial e vai impactar as pessoas de verdade. Aí, beleza, né, fiquei ali quase um ano Apontador, daí o contrato, né, eu saí da empresa e eu fui trabalhar como consultor de produto numa aceleradora israelense chamada Nestec. E lá eu tive o meu segundo grande aprendizado, que foi o seguinte: o investidor, né, o grande investidor da aceleradora, eu estava jantando com ele, eu perguntei, cara, o que vocês têm? Qual que é o segredo de vocês aqui em Israel? Que, pô, tudo que vocês tocam vira dinheiro. Vocês têm negócios mundiais, né, que são líderes em defesa, em infraestrutura, vários outros tipos de mercado. Como é que vocês conseguem fazer isso? Se vocês não têm riqueza natural nenhuma, vocês estão em guerra com todos os vizinhos de vocês e a população local de vocês é muito pequena. E aí ele falou, Alessio, é justamente por causa disso. Pelo fato de Israel ser muito pequeno, ter 8 milhões de pessoas, e o exército ser muito forte, né, e o governo ser muito forte, a economia privada de Israel é muito pequena. Então, todo empreendedor israelense, mesmo no momento, quando ele está concebendo uma ideia de negócio, ele precisa garantir 2 coisas. Primeiro, que o produto dele é muito competitivo, porque ele vai ter que brigar no mercado americano e europeu, se ele quer sobreviver. E o segundo ponto, como desde o início da empresa, mesmo sendo pequenininho, mesmo de lá de Israel, ele vai vender esse produto no mercado americano e no mercado europeu. Isso faz aquela brincadeira do ovo e da galinha. Ah, ele é global, né? Conseguiu dinheiro porque é global, ou ele é global porque conseguiu dinheiro? Na verdade, é porque eles se preparam desde cedo. Eles deixam o produto deles bem mais competitivo, né? E eles já vão com o mindset de ser global, de ser agressivo, né? Igual todo mundo falou aqui do sonho grande, desde o primeiro dia. Do ponto de vista pessoal, até, assim, a gente não fica nada atrás deles, né? A gente tem talento muito bom aqui, mas isso foi um grande aprendizado que eu tive. E aí, quando eu voltei, né, para o Brasil, eu falei, cara, se eu for empreender de novo, eu vou descer para o Play para fazer um negócio muito grande. Eu não quero ser o jogador do Paraná Clube de novo, né? Eu quero ser o líder, né? Eu quero ser o Glenn Player que vai entrar, que vai ter o melhor produto, que vai ser competitivo. E foi isso que eu fiz, né? A gente começou o Pipefy globalmente, a gente tinha um produto freemium que foi crescendo, foi engajando. Hoje a gente tem usuários aí em 140 países, o pessoal usa. E o que eu posso compartilhar com vocês do meu aprendizado? Em relação a se vocês querem ter um produto global desde o dia 1, né? Quais são os meus insights? Primeiro, invistam muito em produto. O produto de vocês tem que ser bom. Se vocês não têm um produto bom, não adianta tentar ir vender. O produto de vocês tem que, né, fazer a frente do negócio. Por isso que a gente investe tanto em design, a gente investe tanto em ter uma interface competitiva, né, e ser... A gente é uma empresa product first, que a gente fala. Segundo ponto, a gente é uma empresa global first, e depois a gente é brasileiro. É como ouvir um mentor no Vale do Silício, ele falou assim, cara, não diga que você é brasileiro aqui. Você é uma empresa global, Silicon Valley based, que por coincidência você é um founder brasileiro. Mas para você entender, o comprador americano, ele pensa que só o americano entende ele, né? E para você, se você vender uma solução cloud, de colaboração, de software, onde você guarda informação das empresas, só para você entender a comparação, você brasileiro tentando vender direto aqui no mercado americano com a bandeira do Brasil, é igual vocês tentarem comprar um software, sei lá, da Bolívia. E aí eu falei, não, né, lição aprendida. Então hoje, se vocês entram no site do Pipefy, vocês não percebem que a gente é uma empresa brasileira. A nossa equipe, eles são fluentes em inglês, eles falam inglês. A gente tem funcionário em São Francisco, né, para o cliente americano. Então a gente é uma empresa que não é aquela coisa traduzidinha, a gente é global first. É tudo em inglês, eventualmente a gente traduz algumas coisas em português para os nossos maiores clientes. Tá?
A terceira grande coisa, né, que eu vou falar um pouquinho até do nosso posicionamento. Se foque num problema global, que você consegue. Se foque num problema global que ou não foi resolvido, ou que você consegue resolver melhor que a concorrência. E olhe só aquele problema, e tente ser o melhor player para resolver aquela situação específica, né? E por último, seja o melhor em poucas coisas no teu software, naquilo que você desenvolve, né? A gente tem a mentalidade, principalmente founders que são product driven, que eles querem lançar mais features, mais features, mais features, mais features. Na verdade, você tem que ser o melhor para um muito nicho específico e resolver um problema muito específico do teu negócio, né? Vou contar um pouquinho como que a gente posiciona isso com o Pipefy em relação a essa estratégia de posicionamento, porque todo mundo fala, o Pipefy é tipo Trello, o Pipefy é tipo Asana e tal. Na verdade, não. A gente parece, mas a gente tem um posicionamento muito claro, que é o seguinte: toda empresa, quando você pensa em organização do trabalho, né, independente de onde ela seja, em qualquer lugar do mundo, ela tem 3 grandes níveis de maturidade do ponto de vista de colaboração. O primeiro nível, ele quer só colaborar. Ele precisa de um lugar para deixar a bagunça dele acessível para todo mundo. Então ele vai usar a planilha de Excel online no Google Docs, ele vai usar uma gestão de tarefas com Trello, se ele for mais sofisticado, ou com Player, um Asana. Mas nesse momento ainda, ele não quer travar nada, né? Igual o pessoal da Microsoft estava falando aqui, que empresas grandes, elas precisam investir em processos, ainda não está nesse nível de maturidade. E aqui está todos os players de colaboração, né, com os quais existem aí dezenas de opções até gratuitas para você usar. Aí depois disso, quando a empresa ela começa a crescer e ela precisa garantir eficiência, é que essas soluções começam a não ser suficientes, né? Você tem o Excel lá, cadastro de clientes versão 1, cadastro de clientes 1.2, cadastro de clientes atualizado, né? Tem a planilha de cadastro de clientes na pasta A, na pasta B, enfim, a informação começa a ficar perdida. E o segundo ponto é que você tem um volume de tarefas o suficiente que você precisa garantir qualidade de execução. Então essas empresas, elas passam por uma dor de que eu não quero mais colaborar, eu quero começar a organizar a minha empresa, né? E aí o último nível que a gente fala é automação, que o cara quer substituir o trabalho de pessoas usando automação de e-mail, usando API, né? Ele quer ganhar eficiência no negócio dele. Qual que é o problema? Geralmente, para resolver esse problema, essa segunda e a terceira camada, onde ele quer mais eficiência, ele precisa comprar uma colcha de retalhos na empresa dele. Ele precisa de um CRM, de um Helpdesk, do Task Management, lá, o Trello, Asana, várias outras ferramentas de workflow, ele precisa de um RP, e ele precisa fazer isso, né? É assim que o negócio cresce, e ele precisa crescer. Isso é um problema no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, todas as empresas têm, tá? E quando a empresa chega nesse nível de maturidade, que eles precisam de um pouco mais de organização, em todos os lugares do mundo chega o grande pain point, que é vários meses para implementar, para colocar esses processos, deixar a empresa organizada e padronizada. É um processo extremamente doloroso, porque as pessoas têm que usar sistemas que eles não gostam de usar, que a interface é feia, não é intuitiva, né? O SAP é o melhor RP do mundo, mas ele com certeza não é o mais legal de usar, né? Ele não é friendly. E são soluções muito, muito caras, né? Ou on-premise, que você tem que gastar muito dinheiro para implementar, ou elas são caras mesmo, né? São soluções que dependem de um parceiro de implantação, né? Precisa de configuração, de setup. E esse cara, geralmente, é um ponto muito importante. No primeiro ano, quando essa empresa ela ganha essa maturidade, ela está implantando esse RP ou essas soluções, ela gasta bem mais com um parceiro de IT, que vai lá fazer a configuração e a customização da ferramenta, do que de fato com as licenças de software. E é bem essa dor que eu vi, né, e a gente decidiu atacar. O que o Pipefy faz, na verdade? A gente pega os clientes, as empresas, né, quando a gente pensou assim, se eu vou ser global e eu vou resolver um problema muito específico, eu não quero trabalhar com um nível tanto de colaboração, porque existem muitas ferramentas até gratuitas, né, e que já estão bem estabelecidas no mercado. E eu tenho que ter um posicionamento único. Se eu quero competir global, eu tenho que ser o melhor do mundo para resolver um problema muito, muito específico, né? Então, o que a gente fez? A gente empoderou os gerentes dessas empresas de médio porte e de grande porte a conseguirem criar, né, e rodar os seus processos sem a ajuda daquele profissional de IT. Né? A gente fala assim que a gente tem um foco de sniper. O Pipefy controla projeto? Cara, não, a gente não controla projeto. Quer controlar projeto? Tem o Asana, tem o Trello, tem o Runit, são ferramentas maravilhosas para projeto. Agora, se você tem um processo
uma tarefa repetitiva, que você precisa guiar a execução dos seus funcionários, eu sou a ferramenta mais rápida de implementar no mundo e eu sou, com certeza, uma das opções mais baratas do mundo para você conseguir fazer isso daí. E o principal do nosso pitch, sem a ajuda do cara do IT. Esse é o maior diferencial. Todos os grandes players, né, seja SAP, Salesforce, etc., quando eles vão para o mercado médio e grande, eles dependem e confiam, né, fortemente na rede de parceiros deles, de canal, que foi falado aqui. É uma rede valiosa, com certeza ela dá um suporte muito melhor do que só a ferramenta self-service do Pipefy, só que a gente quer conversar, na verdade, com as empresas, com os gerentes que têm aquele budget super apertado e que é aquele cara que está sendo maltratado pelo gerente de TI da empresa, sabe? Pô, eu preciso adicionar um novo campo na minha tela aqui. Aí ele abre um chamado para o cara do TI, esse chamado fica lá 4 semanas, ele tem que explicar o porquê, o cara do TI vai com a maior falta de vontade para atender. É exatamente esse gerente que a gente quer, né? Esse cara que quer organizar os processos dele. Como é que a gente faz isso? Né? A gente tem os templates de processos prontos, onde ele pode baixar e usar alguns minutinhos, ou a gente tem, né, um construtor de processo que ele consegue usar e lá configurar. Então, exemplo aqui, eu vou pular a ideia, né, falar jabá, né, da empresa, então aqui as telinhas, aqui como é que a gente guia as pessoas etapa a etapa. E é isso, né? Hoje a gente tem aí, desde grandes empresas até startups, a gente tem uma infinidade de empresas usando a gente, desde um fabricante de bicicleta na República Tcheca, que usa a gente para controlar a manufatura, a uma startup, a hospitais, enfim, a gente tem vários tipos diferentes de aplicação. Mas agora a grande curiosidade, né? Eu fui para o Vale do Silício, a gente passou no processo de aceleração da 500 Startups, que é um dos melhores do mundo, né? Assim como também a gente tem grandes aceleradoras aqui no Brasil, mas eu sempre quis ir para o mercado americano, para o mercado global, então eu foquei muito nas aceleradoras americanas, porque eu queria entrar no mercado pela porta da frente. É bem aquilo que já falaram aqui. Não adianta pensar que eu vou pegar um avião, vou passar 3 semanas no Vale do Silício, vou ficar num hostel e vou visitar a sede do Google, do Facebook, eu vou abrir porta alguma. Isso não existe. Então, eu comecei a aplicar para as aceleradoras americanas, e aí a gente, por muito trabalho e também sorte, a gente foi eleita a melhor startup da nossa turma, do BET. Isso fez com que a gente conseguisse levantar uma super rodada de investimento, que até aconteceu no começo do ano, mas a gente não anunciou, foi anunciar essa semana, que a gente levantou 2,4 milhões de dólares com os fundadores do Zendesk, a Valor Capital, a Redpoint, a Trinity Ventures, o AngelList, o Funders Club e vários fundos super bons e qualificados. E aí foi, né, o terceiro grande aprendizado que eu passo para vocês e que eu acho que pode ser um grande diferencial competitivo, caso vocês queiram agir global também, que é o seguinte: o Morten, o fundador do Zendesk, depois que a gente fechou a rodada, eu falei, olha, os investidores estão, né, pedindo para eu mudar para São Francisco, trazer todo mundo para cá, e aí ele falou assim, não cometa o mesmo erro que eu cometi, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu saí da Dinamarca, levantei capital, mudei a equipe para São Francisco e depois, alguns anos, né, se passaram, eu fiz exatamente o movimento oposto. Eu trouxe o headcount de novo para a Dinamarca e espalhei entre alguns outros escritórios pelo mundo. E isso é a melhor coisa que você também tem que fazer. E aí, né, eu acho que é o secret sauce que foge daquele lugar comum, né, que todo empreendedor pensa assim, eu tenho que ir para o Vale do Silício e tal. Qual que é a lógica dele, né, que eu fiquei muito curioso para entender? Ele falou o seguinte, olha como faz todo o sentido do mundo. Ele falou, Alessio, pega a região do Bay Area aqui, pega os 20 mil melhores engenheiros de software da região do Vale do Silício. Esse cara tem tanto lugar para trabalhar, né? Pega o cara número 20 mil, né, na ponta de baixo, o 20 mil lá, né, o pior de todos da lista. Esse cara tem o Google, esse cara tem o LinkedIn, esse cara tem o Facebook, esse cara tem a Tesla, esse cara tem o Salesforce, esse cara tem o Slack, esse cara tem um porrilhão de empresa onde ele pode trabalhar. E se ele é o número 20 mil e ele está vindo trabalhar com você, cara, primeiro, significa que ele não conseguiu ir trabalhar nessas empresas. E segundo ponto, você vai ter que investir uma fortuna para atrair esse engenheiro e o pior problema de todos, você nunca vai ser o plano A desse desenvolvedor. No máximo você vai ser o pé de meia dele, onde ele vai pegar e vai alavancar a carreira dele. Agora, olha só, olha qual é o teu custo no Brasil, diferença do dólar. Olha o custo de espaço de escritório. Olha o custo de salário.
Com o budget que você tem para abrir, né, toda a tua operação de engenharia aqui no Vale do Silício, você pode voltar para o Brasil e, cara, em vez de brigar pelo número 20 mil, você pode contratar os 30 melhores engenheiros do Brasil. Você pode contratar os melhores designers do Brasil. E você vai ter um grande diferencial de contratação que pouquíssimas empresas têm na região, que é, você tem um produto global. Assim como você se sentia mal como jogador do Paraná Clube, que se sentia culpado por ter nascido num lugar errado e não ter tido oportunidade, o engenheiro, ele também quer ter chance de fazer um produto que vai impactar milhares de pessoas no mundo inteiro. Esse engenheiro, ele quer ter orgulho de ver uma grande empresa como uma Microsoft, ou uma Salesforce, ou uma Accenture, vindo, comprando a tua ferramenta e usando em todos os lugares do mundo. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Você vai atrair as melhores pessoas do teu país pelo desafio de criar uma empresa brasileira de classe mundial, que vai ser líder no seu segmento onde vai atuar. E eu digo para vocês que, né, eu segui o conselho dele, a gente voltou para o Brasil, criou um centro de desenvolvimento em Curitiba, né, a gente tem equipe comercial em São Francisco, mas boa parte da nossa operação ela é gerenciada no Brasil. E eu digo para vocês, todos os membros que eu tenho da nossa equipe, que são todos engenheiros e designers super seniors, todos, apesar, né, de ganharem bem, a remuneração, cara, nem de longe foi o primeiro motivo do porquê eles vieram trabalhar na empresa. Né? Eles saíram de grandes empresas, inclusive Móvel, Cloud Velocity, grandes empresas, e vieram pelo desafio de construir uma empresa global, e eles vieram muito pelo sonho, né, de fazer assim, cara, a gente vai fazer um produto brasileiro sim, que vai brigar com uma Salesforce, vai brigar com uma, vai ser do mesmo tamanho de uma Asana ou de um Trello, vai atingir milhares de pessoas. E esse é o grande aprendizado que eu tenho para vocês. Hoje, a gente é baseado no Brasil, tem um orgulho danado de ser brasileiro, apesar de não estar lá no site, né, por questões de negócio, a gente não pode falar isso ainda, mas lá no final, né, se tudo der certo, a gente chegar no tamanho da Movile da vida, a gente vai pegar a bandeirinha assim, vai chacoalhar e vai falar um pouquinho. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que, né, tem um tempo ainda aberto para perguntas, para um bate-papo. Da minha parte, eu encerrei. Pessoal da organização, o microfone ali, pessoal. Cara, acho que, pessoal, tem como mandar o microfone para ele, senão não consigo ouvir. Tá chegando. Quer gritar aí? Fala. Como eu divido meu tempo entre, né, operação no Brasil e nos Estados Unidos? Cara, específico... Oi? Ah, tá, fisicamente. Especificamente no caso do Pipefy e eu, Alessio, eu sou uma pessoa bem product driven, então eu passo muito tempo com a equipe de engenharia e produto, então boa parte do meu tempo eu fico aqui no Brasil. Agora, no segundo semestre, começo do ano que vem, isso acho que vai mudar um pouco, eu vou passar mais tempo lá, para a gente dar uma acelerada nessa questão de go-to-market e atender melhor os clientes que a gente tem. Isso vai mudar, mas, assim, de verdade, só pela questão comercial, do ponto de vista de equipe, engenharia, a gente consegue rodar tudo daqui do Brasil. É um time pequeno, tá? São 25 pessoas só. Tá. Ele perguntou como que foi estruturada juridicamente a empresa, né, por ter uma operação nos Estados Unidos e ter uma operação no Brasil. A gente começou... eu tinha um CNPJ brasileiro só para fazer o MVP dos custos de investimento que eu fiz inicial, né, que até eu mesmo banquei do bolso, e daí depois, quando a gente recebeu uma rodada de investimento mesmo profissional, foi daí nos Estados Unidos. A gente abriu a empresa em Delaware e hoje a empresa americana é a matriz e ela é dona da operação brasileira. Inclusive eu, né, sou sócio da empresa americana em vez de ser sócio da empresa brasileira.
Isso acontece por duas grandes coisas. Primeiro, o investidor americano, ele não confia na economia brasileira, na legislação brasileira. Inclusive as empresas, a maioria das empresas VC-backed que atuam no mercado local, várias delas, se você pegar os top 5 fundos, eles sempre vão fazer você abrir uma empresa nos Estados Unidos para receber o dinheiro via Estados Unidos. Não por questões de tentar economizar com impostos, mas na verdade porque eles confiam mais na justiça, legislação e eles conhecem a burocracia deles. Então eles querem jogar o jogo de acordo com a burocracia deles. O segundo ponto, do ponto de vista tributário, vale bem mais a pena você faturar via Estados Unidos também. Mas faz o tempo inteiro ou quando toca a música? Aonde que a gente estava quando foi aceita a 500? Cara, eu tinha aplicado uma vez para 500, não tinha passado, e porque a gente não tinha atração, porque a gente estava em private beta. Isso é até engraçado, a pessoa fala, Alessio, o que precisa para conseguir investidor profissional, no fundo de investimento, o que precisa para entrar numa aceleradora de ponta como a 500? Cara, eles não apertam I believe button. Você tem que ter tração. Se você já não tem tração de receita, crescendo bem mês a mês, você tem que ter tração de uso do teu aplicativo, da tua ferramenta, um uso muito intensivo e forte, de um sprint de pelo menos 4 a 6 meses, para eles conseguirem enxergar que de fato embaixo ali tem um business que pode crescer e pode dar resultado. Se você tem ideia, o PowerPoint é melhor até esperar para não queimar o cartucho, que com certeza você tem que ter números para mostrar, seja de engajamento dentro da tua solução ou seja de faturamento mesmo. Alessio, aqui. Tem uma pergunta, meu nome é Luan. Você estando em Curitiba, um mercado que, ao meu ponto de vista, é escasso em mão de obra, de desenvolvedor, de dev, etc. Como que você conseguiu atrair os primeiros profissionais para o teu time, antes ainda da rodada de investimento, ou seja, sem muito dinheiro, sem muito glamour e etc. e tal? Como que foi assim, esse teu processo de atração desses profissionais? Bom, eu tinha, por causa do meu último negócio, eu tinha uma grana guardada, então no início eu fiz um MVP do Pipefy numa fábrica de software super conceituada, que eu já conhecia eles há muito tempo. Eles já desenvolviam em Ruby, que na época era difícil de ver profissionais com experiência nisso, e eu contratei o serviço deles, mas no contrato eu já tinha uma opção de contratação, onde se eu quisesse eu poderia fazer uma proposta de contratação para trazer a equipe para vir para dentro da estrutura da empresa depois que a gente conseguisse fazer o negócio crescer. E foi isso que a gente fez. Parte da equipe que estava lá, na época, a gente hoje incorporou para dentro do Pipefy. E aí tem um segundo ponto, cara, realmente Curitiba, principalmente por stack que a gente usa, que é Ruby, React e tal, mais específico, é relativamente difícil de achar. E Curitiba não é sexy, é frio, não tem praia igual Floripa. Floripa é fácil vender, Pô, vem pra praia aqui, Rio, São Paulo é grande e tal. A gente tem um trabalho bem difícil de recrutamento e seleção. Geralmente a gente vai, faz o primeiro bate-papo para o cara entender a nossa cultura, qual é o nosso perfil de trabalhar. Aí geralmente se o cara gostar, a gente chama ele para Curitiba numa sexta-feira, traz a mulher também, leva o cara para jantar, mostra os restaurantes, mostra que a praia é perto, mostra a qualidade de vida, mostra a diferença de custo de vida, que é bom pra caramba. E aí tem todo um trabalho de sedução, não só da posição profissional em si, mas também de trazer esse talento para vir trabalhar com a gente. Principalmente porque a gente trabalha com perfil de profissionais mais sênior. A gente não tem nem pleno e nem júnior na equipe. Todo mundo lá tem muita experiência no que está fazendo, Seja os designers, os fronts, os back-ends, sejam o que eles estão fazendo. Então, a gente tem que ir meio nesse perfil sniper, assim, a gente escolhe o cara, seduz, vende o sonho, mostra os números da empresa, mostra tudo que a gente está fazendo, aí chama esse cara, chama a mulher, leva em restaurante, leva para a praia, que é 1 hora ali pertinho, caso vocês queiram vir trabalhar com a gente, vale a pena, é bem legal. Enfim, a gente tem todo um trabalho, realmente é diferente de São Paulo aqui, a gente tem, mas 70%, da equipe que a gente tem, o pessoal de desenvolvimento, principalmente, eles nem são de Curitiba, porque é uma mão de obra que está espalhada, aí já é difícil de achar mesmo. Fechou? Será então, pessoal? As dúvidas? Acho que é isso, Bom, qualquer coisa, eu estou ali para bater um papo, vou ficar por aí hoje. Obrigadão.